Se a gente perguntar assim, quem é amado de Deus, todo mundo, até quem não está na igreja, quem nunca ouviu falar em Jesus, acredita que é amado de Deus, ou gostaria de ser. Mas, na verdade, o apóstolo João, ele cria aqui uma condição muito especial. O amado de Deus é aquele que conhece o amor, é o único que conhece o amor, e é claro, ele começa a amar. Nós aprendemos a amar porque somos amados do Senhor. Nós amamos nossos filhos, nossos parentes, nossos irmãos, amamos um monte de gente ao nosso redor, né? Somente porque nós conhecemos o amor. Quem não conhece o amor, não ama ninguém. Quem não conhece o amor, não sabe amar. Até gosta disso, daquilo, mas não sabe o que é amar. Eu costumo dizer, algumas pessoas até questionam, que os animais não amam. Os animais não amam ninguém. O pet, muito queridinho, não ama a gente, não. Ele ama a ração, ele ama o pratinho dele, ele ama a cama, ama o chameiro que a gente dá, a gente abraça, né? Aí uma vez eu disse isso aí, a Milena botou no site dela, meu cachorro me ama, e fez um monte de filme lá, abraçando e beijando o cachorro tudo lá, doido para fugir do colo dela, para ir logo com a ração, e o cachorro não ama ninguém, cavalo não ama ninguém, boi não ama ninguém, só nós amamos, porque somos filhos de Deus, fomos feitos à sua semelhança. Os animais não foram feitos à semelhança de Deus, então eles não podem amar, eles não sabem o que é isso. E é claro, nós sabemos que aqueles que entenderam o Evangelho, receberam Jesus como Senhor, receberam o Espírito Santo, a maior manifestação atual de amor aqui na terra é a presença do próprio Deus em nossos corações. É claro que se tornam pessoas que passam a olhar o amor de uma forma diferente, passam a compreender por que se ama os outros, e é lógico, começa a estimular o amor. E é claro, o apóstolo João, ele é duro nas palavras. Se a gente diz que ama a Deus, mas repudia, o odiar aqui é repudia o irmão, está mentindo quando diz que ama a Deus. É a palavra bíblica, palavra dura, não é? Está mentindo aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão. Isso não é uma questão de opinião, não é uma questão de sociedade, não, isso é bíblico. Eu tenho o dever de amar o meu irmão porque Deus me ama. E se eu não consigo amar o meu irmão é porque eu não amo a Deus. É o que está escrito. Então, a grande pergunta é: como é que a gente ama o irmão? Aí é claro que Jesus nos dá uma resposta assim, objetiva, simples, clara, que está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12, provavelmente alguns irmãos saibam decorados, quando Jesus diz assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como Jesus nos amou, Ele nos deu o exemplo de amor. A gente não tem como ter exemplo de amor. A gente cresceu desde criança, a gente sabe o que é a vingança, a gente sabe o que é o repúdio, a gente sabe o que é o rancor, a gente sabe o que é a rejeição. A gente aprendeu um monte de coisa esquisita que não deveria fazer parte da nossa natureza, que Deus não nos criou para isso. Mas Jesus nos dá o exemplo contrário. Ele nos mostra o que é amar de verdade. E é claro que aqui surge uma outra pergunta, né? Como é que a gente vai amar como Jesus nos amou? A gente tem que ir para a cruz, morrer um pelo outro? É claro que não. A cruz, Jesus já foi para a cruz por mim, por você. Nós não precisamos do sacrifício mais. O sacrifício de Jesus foi perfeito e nós podemos hoje exercer o amor de Deus plenamente sem o sacrifício, por causa do sacrifício dele. Então, como é que a gente faz isso? O apóstolo Paulo, a ideia que eu tenho assim, no coração é que Paulo, ao escrever, tem um capítulo, né, em 1 Coríntios, que até chama o hino do amor, né, que é o capítulo 13 de 1 Coríntios. Se os irmãos quiserem ir abrindo suas Bíblias, nós vamos lá, que vamos meditar a respeito de alguns versículos. Mas a ideia que a gente tem é que o apóstolo Paulo pegou a imagem de Jesus, a pessoa de Jesus, e começou, olhava para Jesus e escrevia.
porque ele descreve a forma como Jesus viveu entre nós, como Jesus se relacionou com seus apóstolos, com seus discípulos, e é o que nós temos que imitar. Às vezes a gente tem aquela ideia de que amar é dizer para o outro, eu te amo, né? Mas não. Aliás, Jesus nunca disse isso para ninguém. Ele disse, eu vou amar aqueles que fazem a minha vontade. Ele nunca chegou para o apóstolo dele para dizer, eu te amo. Não, ele demonstrou isso. Não precisava falar nada, porque as atitudes de Jesus eram plenas de amor. Todas as suas palavras eram plenas de amor. Então, é onde a gente tem que buscar o exemplo de nosso comportamento, de nossas ideias sobre amor, nosso conceito de amor. A gente tem um monte de conceito hoje sobre amor, né? Amor é isso, aquilo. Tinha uma série, eu até citei isso há algum tempo atrás, pregando. Não sei se foi aqui, provavelmente, eu estou há 10 anos pregando aqui. Provavelmente tenha sido com os irmãos, mas que existia eu não sei como é que eu chamo aqui, uma campanha publicitária que vendia muito folhetim, que era Amar e reticências, assim. Não sei, eu acho que os mais velhos devem ter visto isso em algum lugar. Amar e pontinhos assim, e tinha 1 milhão de cartõezinhos. Amar é dizer eu gosto de você, amar é alisar o cabelo, amar é não sei o que, amar é dar uma rosa, não sei o que, dar chocolate. Aí tinha 1 milhão de amar e todos aqueles estão errados. Amar é imitar a Jesus. Só Jesus é a expressão de amor que a gente tem como exemplo. Ninguém mais. Nem nossas mães, a gente é tão amado pela mamãe, né? Mas a mãe da gente não amou como Jesus. Nossos pais não amaram como Jesus. Nós não soubemos amar nossos filhos como Jesus nos amou. Jesus ama mais aos nossos filhos do que nós próprios. Porque Jesus é o exemplo de amor que a gente perdeu. A nossa sociedade se voltou para diversas outras coisas, conceitos diferentes lá, muito inteligentes, mas fora da palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos traz o padrão a ser seguido. Nós confessamos, né, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Confessamos isso quando nos batizamos, mas a gente tem que pôr em prática todos os dias. E é claro, o exercício do amor talvez seja o primeiro passo, o primeiro elemento que deve constar em nossas vidas. Então vamos olhar o texto, o passo a passo que Paulo nos dá a respeito de como amar o próximo, amar os irmãos. O capítulo 13 é um hino sobre amor, mas nós vamos nos concentrar do versículo 4 ao versículo 7, onde nós podemos ver assim as características básicas, vamos dizer assim, indiscutíveis sobre o verdadeiro sentimento de amor que nós lemos em Jesus. O versículo 4 começa dizendo: o amor é, diferente daqueles papeizinhos lá de antigamente, né? O amor não é nada daquilo. O amor é paciente. O amor não perde a paciência. O amor não desiste. É por isso que eu estou aqui, porque Deus não desistiu de mim. Era para ter desistido. Eu no lugar dele tinha desistido. Mas ele não desiste. Não desiste da gente. Acompanhei um pastor tentando converter um homem que a vida inteira debochou da igreja, desprezava a igreja, e um dia descobriu que estava morrendo e com câncer, no leito de morte. E o pastor: rapaz, você só precisa pedir perdão. E ele, com a dificuldade, ele não conseguia entender por que ele foi tão mal a vida inteira e naquele momento ele podia se salvar. Aí o pastor contou o caso do ladrão da cruz, que foi pior do que ele. Não só debochou da igreja, mas foi um malfeitor. E meia hora antes de morrer, aceitou a Jesus, porque Deus esperou por ele a vida inteira, por mais errado que fossem. É isso que é a paciência do amor, é a longanimidade do amor de Deus. E nós precisamos aprender a ser pacientes. Como falta paciência na vida da gente, né? Eu sou o pior exemplo de paciência que a gente tem, mas precisamos buscar em Jesus o exemplo dele para as nossas vidas. Temos que demonstrar amor com a nossa paciência. O amor é benigno. Nunca, jamais deve haver qualquer atitude
prejudicial. Quem ama somente beneficia, nunca estraga, nunca faz nada mal. Ser benéfico é amar. Deus é benéfico, só vem de Deus coisas boas. Aí às vezes tem gente que nomeia coisas ruins vindo de Deus, né? E castigo. O castigo é fruto do pecado, não é fruto de Deus. De Deus somente temos coisas boas, porque Deus é benéfico. E quem é filho de Deus, quem aprendeu a amar com o amor de Deus, também é benéfico. Nunca vai fazer nada que prejudique alguém. O texto diz: o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se exaspera, não se ensoberbece. Esses três problemas aqui estão interligados. Eu acho que a raiz é a soberba, é se considerar maior, é se considerar melhor. O amor faz com que nos consideremos menores. Amar significa reconhecer que é menor, reconhecer que não tem autoridade, reconhecer que a autoridade é única, está em Jesus. Só Ele tem toda a autoridade, foi o que Ele disse. Se Jesus tem toda a autoridade, eu não tenho nenhuma autoridade, ninguém tem autoridade. Então, amar o amor de Jesus com o amor de Jesus significa ser menor, olhar para os outros como quem olha para superiores. Como é difícil. É difícil, isso entra em choque com a nossa cultura, entra em choque com a cultura ocidental em que a gente vive, em que a gente tem que mostrar como a gente é superior, o nosso valor, nossas habilidades, as nossas capacidades, quando deveria ser exatamente o contrário, como Jesus fez, como o próprio Deus aqui andando conosco agiu daquela forma. E a gente tantas vezes ainda temos o desplante de nos considerar superiores, depois de tudo que Jesus fez por mim naquela cruz. Então, queridos, a soberba talvez seja o início desses três problemas aqui, do ciúme, do furor, que não cabe a nós, salvos, perdoados, resgatados por Jesus. O versículo 5 continua dizendo: não se conduz inconvenientemente. O amor filtra nossas atitudes. Quando a gente está num ambiente onde a gente ama as pessoas, a gente toma todos os cuidados para agradá-las, para sermos convenientes, para fazer com que sejamos sempre bem-vindos. Aquele que ama é sempre bem-vindo. Aquele que não ama não é bem-vindo. Certamente a gente já recebeu em casa, já teve companhia de quem a gente não ama, de quem não ama a gente, que é pior ainda. A gente sabe que aquela pessoa vai negar, mas ela não gosta de mim. Então aquela presença é complicada, é incômoda, é uma presença que não agrada, não alegra, porque não somos amados. Então, se nós amamos, somos bem-vindos. Por quê? Porque sempre nos aproximamos de quem amamos pelo bem, para agradar, para trazer alegria, felicidade, nunca um problema, nunca uma inconveniência, um incômodo. Quem incomoda não ama. É o que está escrito na Bíblia, irmãos. Nós temos um padrão a seguir. Precisamos nos esforçar para sermos agradáveis àqueles que amamos. Claro, se o irmão, a irmã não gosta desse, não gosta daquele, a Bíblia diz que não devemos amar. Mas o nosso coração é frágil, nós podemos não gostar daquele. Como é difícil tentar agradar a quem a gente não gosta, né? Mas o conselho bíblico nos diz que nós temos que ser convenientes, agradáveis, pessoas simpáticas, receber bem mesmo aquele que nos maltratou, que não nos agradou, aqueles que não gostam da gente, às vezes declaradamente, mas cabe a nós ter um coração aberto para receber a todos, como Jesus fazia.
Jesus sabia que a maior parte dos fariseus estava perseguindo ele, mas vinham conversar com ele, ele dava toda a atenção, porque tinha a possibilidade de um homem daquele se converter. Todo mundo que chega perto da gente pode se converter, os não crentes, não é verdade? Então devemos sempre ter um coração aberto, como Jesus tinha, independentemente daqueles que se aproximam da gente, porque é muito fácil a gente amar a quem nos ama, né? Mas temos que amar uns aos outros, independentemente de quem seja, de onde vem. Continua o texto dizendo: não procura os seus interesses, não se exaspera, não se desespera e não se ressente do mal. Procurar os meus interesses e me ressentir do mal estão interligados, né? Aquele negócio assim: Valéria pisou no meu pé, tem uma dívida comigo, eu vou cobrar. Tem naquele dia lá, aquilo tem que ser resolvido, isso não pode ficar assim, não leva o desaforo para casa. Quem já ouviu essas frases? A gente foi educado com elas, né? A gente está muito bem preparado com isso. Não vai ficar de graça, não vai ficar barato. Olha, eu nunca entendi direito isso. É o quê? É uma promessa de vingar, uma ameaça, né? Mas na verdade, se Jesus fosse contar isso, não tinha ninguém aqui na terra hoje, porque nós estamos aqui por causa do perdão, porque Jesus não leva em conta a nossa pequeneza, nossos defeitos. Então quem somos nós para cobrar, para fazer cobrança? Não cabe a nós, pelo contrário, cabe a nós perdoar com o perdão que nós recebemos, cabe a nós termos a tolerância, com a tolerância que o Senhor nos recebeu, cabe a nós abraçarmos e não recusarmos, porque é o que Jesus faria se ele estivesse aqui conosco hoje. Se a gente não soubesse que Jesus era o Filho de Deus, como aquele povo que andava com ele lá, esse seria o comportamento dele hoje aqui. Ele seria uma pessoa não vingativa, sem remorsos, sem rancores, como nós precisamos ser, sem rancor, sem mágoas, sem esse lado triste de nossas vidas que a gente não precisa dele, porque Jesus é felicidade. O texto ainda continua no versículo 6, onde lemos: não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Essa verdade aqui, essa palavra verdade aqui, é a mesma palavra que Jesus usou lá quando ele disse: eu sou a verdade. Ou seja, não é uma verdade falada, não é uma narrativa verdadeira, não. É a verdade da ideia, do fato, da realidade que a gente vive. Então, nós nos alegramos com a nossa realidade, somos salvos. Quem ama sabe da salvação. Quem ama nunca vai se alegrar com a injustiça. Existia uma frase quando eu era menino que era torcer pelo jacaré. Eu acho que só quem tem mais de 60 anos vai saber o que é isso. Tinha um filme, antigamente, não sei se era filme seriado, era seriado, não sei, que era de Tarzan. Todo mundo já ouviu falar em Tarzan, todo mundo já ouviu falar, né? Era um homem lá que gritava na selva, lá, andava pendurado nos cipós e matava todos os bichos. Aquele filme antigo não tinha dublê não, ele pulava dentro do rio, o jacaré corria atrás dele mesmo, ele tinha que nadar mais rápido do que o jacaré. Então, aí surgiu a história: rapaz, você parece que torce pelo jacaré, que é gente que fica torcendo pelo mal, para o herói perder. E tem mesmo, tem aquele que torce pelo jacaré, não é verdade, que não gosta do bom resultado. Esse tipo de gente é comum, é muito comum. São pessoas que não conhecem o amor, gostam da injustiça, se alegram quando vê uma pessoa ser injustiçada, se alegra quando a injustiça vence. Olha o nosso mundo como está hoje, em guerra, em conflito. Aí a gente pensa: mas essas guerras têm um motivo, Aí lá na frente, uma criança morreu por causa dessa guerra. É a injustiça plena da humanidade. Todas as guerras são ruins, todas. Não tem nenhuma guerra justa, nenhuma. A única guerra justa é contra o pecado, e não é com armas, não é com nada disso. Então, se alegrar porque aquilo aconteceu, é não ter amor, é não saber o que é amor. Guerrear é não saber o que é amor. Então,
aqueles que conhecem o amor de Deus, foram resgatados pelo amor de Deus, é claro que se alegram com a verdade, com Jesus. Motivo de alegria é quando uma pessoa se converte a Jesus. Esse é o maior motivo de alegria que a gente pode ter. Isso é se alegrar com a verdade, com o fato da realidade de Jesus mudar as pessoas. E finalmente o versículo 7 diz: não sofre, tudo crê, tudo espera e no finzinho tudo suporta. É quase uma utopia, é quase inatingível, é quase inalcançável, né? Tudo suporta, irmãos, é o texto, não é uma teoria, é a palavra de Deus. Quem ama, tudo suporta. Nós não suportamos porque precisamos aprender do amor, precisamos crescer em amor, precisamos nos aperfeiçoar em amor, para tudo suportar nesse mundo. Nesse mundo vai ter muita coisa ruim, e precisamos executar o passo a passo que o apóstolo Paulo nos dá. E aí nós chegamos nos nossos questionamentos, em nossos próprios corações. Não vamos avaliar, irmãos, o quanto amamos, seria infantilidade de nossa parte. Podemos avaliar e devemos o quanto estamos distantes do amor ideal de Jesus. Qual a distância entre o que eu sou hoje e o que eu deveria ser? O quanto eu estou longe de agradar a Deus amando o próximo. É isso que nós devemos avaliar. E como avaliar? É uma forma simples. Como nós temos demonstrado amor pelos nossos? Como é que nós demonstramos amor uns pelos outros? Como eu tenho demonstrado amor por você? Essa é a minha forma de avaliar o quanto eu estou distante do ideal do Senhor, que é a nossa tarefa, nosso trabalho como crentes, como pessoas que buscam crescimento espiritual, pessoas que estão num processo de santificação. Devemos todo dia avaliar como nós estamos demonstrando amor pelo meu irmão, pela minha irmã, uns pelos outros. Essa é a pergunta que a resposta é somente para o Senhor. A resposta só cabe a Deus. E é claro, nós não podemos fugir da nossa pequeneza. E é claro, irmãos, podemos pedir ao Senhor: Senhor, nos ensine a amar. Nos ensine o que eu tenho que fazer para demonstrar o amor, para sentir o amor e demonstrá-lo. E o Senhor vai nos conduzir, vai nos ensinar, vai nos aperfeiçoar em amor, que é por isso que estamos aqui. Vai fazer com que sejamos crentes mais próximos do ideal de Jesus. Amém? Vamos começar então orando, pedindo isso juntos?